Mulheres com vestidos decotados e cabelos soltos. Homens com braceletes largos. Esqueça tudo que o cinema te apresentou sobre o vestuário no Império Romano. Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. Antes de mergulharmos na moda romana, vamos entender o que foi o Império Romano. Fundado oficialmente no ano 27 a.C., com o famoso Augusto se tornando o primeiro imperador, o Império foi a continuação e expansão da República Romana. Ele durou cerca de 500 anos no Ocidente, terminando em 476 d.C., enquanto no Oriente o Império Bizantino perpetuou sua herança até 1453. Caracterizado por sua poderosa administração, avanços na arquitetura, estradas que conectavam o mundo mediterrâneo e sua influência cultural, o Império Romano foi um dos mais grandiosos da história. E seus legados? Você os vê até hoje, desde sistemas jurídicos até a organização urbana. Mas e a moda? Será que eles usavam mesmo aquelas túnicas e acessórios clichês que vemos no audiovisual? Bem, a verdade é muito mais rica e fascinante. As roupas romanas eram feitas especialmente de duas matérias-primas. A lã era amplamente utilizada e essencial para as vestes do dia a dia. Produzida localmente, era fácil de obter e ideal para as diferentes estações, especialmente no clima temperado do Mediterrâneo. Já o linho, produzido a partir da planta do linho, era mais leve e perfeito para o calor intenso, sendo bastante popular no verão. Esses tecidos eram confeccionados em teares domésticos ou comunitários, e havia uma preocupação prática que pode soar moderna: evitar desperdícios. Os tecidos eram feitos em tamanhos que dispensavam cortes excessivos, otimizando a matéria-prima e o trabalho manual. Assim como em boa parte do mundo antigo, as cores das roupas eram um importante marcador social no Império Romano. Em uma época sem corantes sintéticos produzidos em laboratórios, o tingimento era feito a partir de matérias presentes na natureza. O amarelo, por exemplo, vinha do açafrão, o azul do índigo, o preto do tanino extraído de cascas de árvores e o púrpura do valioso corante extraído de moluscos. Esse processo de tingimento era trabalhoso e caro, o que significa que roupas com cores vibrantes eram um privilégio das classes mais abastadas. A púrpura, especialmente, era símbolo de poder e status. Ela era obtida a partir de milhares de moluscos do gênero Murex, e o custo elevado fazia dela uma cor reservada à alta sociedade, em especial para a toga dos senadores e imperadores. Por outro lado, as classes sociais mais baixas, como os plebeus e escravos, usavam roupas tingidas com materiais mais acessíveis ou nem sequer coloridas. Tecidos tingidos com métodos inferiores, como imersão breve ou uso de corantes menos duráveis, muitas vezes desbotavam rapidamente. Além do custo, a simbologia das cores também desempenhava um papel importante. O vermelho era associado à guerra e ao poder militar, enquanto o branco simbolizava pureza e era usado em cerimônias religiosas. Assim, a cartela de cores em Roma não apenas refletia a riqueza de uma pessoa, mas também sua posição e função dentro da sociedade. No Império Romano, a divisão social era bastante rígida, com hierarquias claras que definiam o papel e o extrato social de cada indivíduo. No topo da pirâmide estava o imperador, que detinha poder absoluto e era visto quase como uma figura divina. Logo abaixo estavam os senadores, uma elite política e econômica que influenciava as decisões do império. Abaixo deles vinha os equestres, uma classe rica formada por comerciantes e militares de alta patente, que tinham grande influência no comércio e na administração. Os plebeus, a maior parte da população, eram cidadãos comuns. Entre eles havia uma enorme variação que ia de pequenos proprietários de terra a trabalhadores urbanos e artesãos. Abaixo dos plebeus estavam os libertos, ex-escravizados que haviam comprado ou recebido sua liberdade, mas que ainda enfrentavam discriminação social. E no fundo da hierarquia, os escravizados, que constituíam uma parte significativa da força de trabalho e não tinham direitos legais. O homem ocupava uma posição central e tinha responsabilidades e direitos bem definidos. O pater familias, ou chefe da família, era a figura de maior autoridade no núcleo doméstico. Ele tinha poder absoluto sobre todos os membros da casa, incluindo esposa, filhos, escravos e até mesmo parentes mais distantes. Era responsável por garantir a subsistência da família, administrar os bens e zelar pelo nome e pela honra familiar. Na esfera pública, os homens também desempenhavam papéis cruciais. Cidadãos romanos tinham o direito de participar da política, votar em assembleias e ocupar cargos públicos, desde que fossem livres e pertencessem às classes sociais superiores. O serviço militar era outro dever importante, especialmente para os jovens de famílias aristocratas, que muitas vezes iniciavam suas carreiras políticas com uma passagem pelo exército.
Por outro lado, a vida do homem plebeu era mais voltada ao trabalho e suas participações políticas eram limitadas às assembleias populares. Já os escravos, homens, eram destinados às mais variadas tarefas, desde trabalhos pesados até posições especializadas como professores ou secretários. Contudo, não gozavam de direitos civis e políticos. Eram, de fato, uma propriedade. A figura da mulher no Império Romano era moldada pelo seu papel na família e na sociedade, variando muito de acordo com sua classe social. Entre a alta sociedade, a matrona romana era idealizada como esposa dedicada e mãe virtuosa. Ela tinha a responsabilidade de cuidar da casa, supervisionar os escravos e garantir a continuidade da família através da educação dos filhos. Embora fosse excluída da política formal, a matrona influenciava indiretamente por meio de alianças familiares e, em alguns casos, por sua presença em eventos sociais e religiosos. As mulheres plebeias levavam vidas muito mais práticas. Além de desempenharem funções domésticas, muitas trabalhavam como vendedoras nos mercados, artesãs ou ajudando em pequenas propriedades agrícolas. Essas mulheres precisavam contribuir para a renda familiar e tinham um papel fundamental na economia cotidiana. As escravizadas viviam em condições de extrema subordinação. Elas podiam ser empregadas como serviçais domésticas, babás, cozinheiras, ou em contextos rurais das tarefas mais árduas das fazendas. Algumas, com habilidades específicas, podiam trabalhar como tecelãs ou assistentes em negócios de seus mestres, mas não tinham autonomia ou direito sobre a sua própria vida. A base do vestuário romano, tanto para homens quanto para mulheres, era a túnica, ou como eu prefiro chamar, a subúcula. Essa peça simples, mas essencial, era composta por um tecido retangular, geralmente de lã ou linho, que era preso na cintura por um cinto e nos ombros pelas fíbulas. A subúcula tinha um formato reto, sem muitos detalhes, o que a tornava bastante prática para o dia a dia, em especial para as atividades mais intensas. Para as mulheres, a subúcula era longa, caindo até os pés, cobrindo o corpo de maneira modesta e confortável. Já os homens, aqueles que trabalhavam em zonas rurais ou os escravizados, usavam túnicas mais curtas, que ficavam na altura das pernas. Mas a túnica não era a única peça de destaque no vestuário do Império Romano. Os homens cidadãos romanos usavam a toga, uma peça de grande prestígio associada à dignidade e ao respeito. A toga era feita de um tecido grande, geralmente de lã, e exigia muita habilidade para ser vestida corretamente. Ela variava em cor e padrão de faixa, com os tipos mais específicos de toga indicando o status ou a posição social do homem. Por exemplo, a toga virilis era usada pelos cidadãos comuns e a toga praetexta, com uma faixa roxa, usada por magistrados, senadores e também por adolescentes romanos. No caso dos adolescentes, a toga praetexta marcava a transição para a vida adulta, sendo usada até que atingissem a maioridade. É importante notar que prostitutas eram proibidas de usar a estola, um marco visual de distinção social e respeito. As fíbulas eram um dos acessórios mais importantes no vestuário romano, cumprindo tanto funções práticas quanto estéticas. Esses pequenos broches ou fechos eram utilizados para prender as vestes, especialmente nos ombros, garantindo que túnicas, mantos, estolas e outras peças permanecessem ajustadas durante o uso. As mais simples, feitas de ferro ou bronze, eram comuns entre as classes mais baixas, enquanto as elites ostentavam fíbulas de ouro, prata ou decoradas com pedras preciosas e vidro colorido. No Império Romano, o conceito de roupas íntimas era bem diferente do que conhecemos hoje. Na maioria das vezes, tanto homens quanto mulheres usavam nada por baixo da túnica, algo que para nós pode parecer estranho, mas fazia parte dentro daquele contexto cultural. Para mulheres, há registros de faixas usadas nas regiões dos seios, chamadas de stropium, mamellare, factia pectoralis, que ajudavam a dar suporte ou até moldar o corpo de acordo com os padrões estéticos da época. Todavia, calcinhas como as conhecemos hoje não faziam parte do vestuário comum. Existem evidências do uso do subligacum, uma espécie de calcinha ou tanga, mas elas aparecem principalmente em representações de mulheres esportistas, como as do famoso mosaico da Piazza Armerina, na Sicília. Essas imagens mostram mulheres praticando atividades físicas, vestindo o subligacum e o estrópio, sugerindo que essas peças tinham um caráter prático, mas ligado ao movimento e ao contexto de exercícios físicos. No caso dos homens, o subligacum também era usado, especialmente por trabalhadores em condições de exposição física ou por atletas. Ele servia como uma espécie de cueca, garantindo um mínimo de conforto e proteção. A pala
era um manto longo e retangular que envolvia o corpo das mulheres romanas, conferindo elegância e modéstia. Usada sobre os ombros e frequentemente cobrindo a cabeça, servia tanto como proteção quanto como um símbolo de respeito. Confeccionada em lã ou linho, sua qualidade e coloração variavam conforme o status social da mulher. Mulheres das elites podiam ostentar palas tingidas em cores vibrantes, enquanto as de classes mais baixas usavam versões simples e neutras. Sua extensão e forma de drapeado destacavam a figura feminina, reforçando ideais de virtude e dignidade. No próximo vídeo falaremos sobre os calçados, os acessórios e os elaborados penteados que complementavam o visual das mulheres e dos homens romanos, trazendo ainda mais profundidade no fascinante universo da moda na Roma Antiga. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até a próxima!